Bom, você que assiste diariamente Conexão RS deve estar se perguntando por que eles adiantaram a previsão do tempo, que tradicionalmente vem no terceiro bloco. Isso porque vamos falar sobre este assunto, né? O tempo. O ano trouxe transtornos para muitos moradores da região metropolitana e de Porto Alegre. A sequência de chuvas no mês de julho causou enchentes em muitas cidades. A instabilidade voltou ao estado em setembro, embora com menos intensidade aqui na capital. Como o clima vai se comportar daqui para frente é o assunto com a meteorologista Francine Sacco, da empresa Skitter, e o diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Paulo Robson Samuel. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos. Francine, para a gente começar, tem muita gente preocupada. A gente teve agora praticamente 2 semanas de chuva. E algumas ruas, alguns locais já estão alagados, tem muita gente fora de casa novamente, né? A gente assistiu isso em julho. Tem possibilidade de acontecer na primavera novas enchentes na Grande Porto Alegre, no estado? Bom, a primavera já é um período em que a gente tem a chuva incrementada, né? Então, chove bastante no inverno, em função das frentes frias. Agora, nesse período de transição, então, que é a primavera, a gente, além de ter as chuvas de frente fria, a gente tem as chuvas de convecção também começando a acontecer aqui pelo Rio Grande do Sul. Chuva de convecção é a chuva aquela de final de tarde, sol, calor e pancada de chuva. Esse ano, em especial, a gente tem aí a atuação do fenômeno El Niño, né? O El Niño está configurado desde março deste ano, então a gente já teve o inverno aí sob influência desse El Niño aqui no sul do Brasil, né? Tanto no nosso sul do Brasil como no nordeste do Brasil, que também é influenciado por este fenômeno. Então, as chuvas ali de julho a gente já pode atribuir a atuação desse El Niño, mas os estudos dos pesquisadores indicam que a estação de maior influência do El Niño para nós aqui no sul do Brasil é a primavera. Então, primaveras do ano em que o El Niño se configura, elas tendem a ser mais chuvosas. Os eventos de chuva extremos, os extremos de chuva também são amplificados em primaveras de El Niño, né? Então, o que a gente pode esperar aí para os próximos meses, né? Um outubro, um novembro e também um dezembro de chuva acima da média aqui para o sul do Brasil e também um acréscimo de eventos extremos, de chuva mais concentrada, de chuva mais volumosa num curto espaço de tempo. Agora, Paulo, com esse prognóstico que a gente tem, dá para a gente esperar alguma mudança na preparação? Será que as cidades vão dar tempo de se preparar tão rapidamente depois de sofrer em julho e agora em setembro, outubro, novembro? A gente pensar alguma coisa? As cidades, os moradores dessas cidades aqui da região metropolitana, especialmente Esteio, eu me lembro, né? Alvorada também, que é o caso do Fernando Perdigão, eles podem se preparar de uma maneira melhor, ou melhor, as prefeituras podem preparar algo para tentar evitar aquela tragédia que a gente viveu em julho? Bom, é muito difícil, né? E o tempo é muito pequeno, né? Porque quando nós temos trabalhar com drenagem, nós precisamos de planejamento, né? Nós precisamos tirar as pessoas aonde elas não deveriam estar, que são nas regiões onde os rios, né, ou nas regiões de várzea. E o que acontece, né? Não é só na região metropolitana de Porto Alegre, mas nos 5.570 municípios do país, as pessoas moram, né? Com a urbanização acabaram indo e urbanizando as regiões de várzea dos rios. Quando chove, principalmente quando há volumes de chuvas muito grandes, como a colega falou, esse volume, os rios enchem e querem os seus leitos. Bom, as pessoas estão morando ali. Então, isso é algo muito complexo que, primeiro, né, nós temos que trabalhar com os planos diretores das cidades, né? Os gestores, eles têm que ter consciência de que, né, não pode colocar as pessoas em locais de risco, tá? Então, em função, né, do novo planejamento, novos planos diretores, há algo bem complicado que se deve fazer para poder futuramente ter que retirar essas pessoas, né? É muito difícil. É porque, principalmente nas regiões metropolitanas, as áreas estão muito restritas, né? E aonde colocar essas pessoas? Então, temos que fazer algumas obras estruturais de contenção, né, de cheias, assim, e amenizando, e em contrapartida também obras de redução. As pessoas, né,
aplicar técnicas de resiliência. Pessoas precisam, que moram nessas regiões, talvez tem que levantar suas casas, tem que começar a conviver, né, com as enchentes. Esse é algo bastante complicado que nós não estamos preparados para isso. Eu suspeito, Perdigão, de uma coisa, mas só para ter certeza, o que sairia mais barato? Fazer um plano diretor, planejar a cidade para evitar essa espécie de ocupação próxima a comunidades ribeirinhas, próxima a rios, e vou incluir aqui também costa de morro, que também é muito comum, né? A gente também sofre no período de chuvas com deslizamentos. Não é uma característica, por exemplo, de Porto Alegre, mas no Rio de Janeiro a gente lembra muito bem do que aconteceu em outros períodos de chuva. Ou tentar essas medidas de contenção depois que as pessoas já ocuparam aquelas áreas, né, como diques, entre outras operações. O que sai mais barato? Seria prevenir planejando ou já fazer essas obras aí? Eu suspeito da resposta, mas vamos ter a opinião de especialista. Bom, o mais, né, o menos né, custoso é planejar. Né? Planejar é fundamental. Né? No momento que tu planeja, tu usa o solo de uma forma correta, né, não deixando essas pessoas utilizarem, né, como nós falamos, as encostas e as várzeas, nós precisamos também ocupar essas encostas, ocupar com parques, né, ocupar com bacias de retenção, né, então, para segurar mais a água. Então, sempre o planejamento é mais barato, mas nós precisamos saber, né, e nós perdemos, do país se perdeu a capacidade de planejar. E hoje, né, eu diria nos últimos 10 anos, com a política, né, de saneamento, a Lei 11.445, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política de Recursos Hídricos, estão começando a planejar novamente. Mas aí nós temos defasados, né, defasados com um número de população quase 205 milhões de pessoas no país. Então, nós corremos atrás desse passivo que se gerou nos últimos 50 anos. Francine, no Sudeste, a gente enfrenta a falta de água. Qual é a previsão agora para a primavera? Bom, continua? A tendência agora da primavera, em direção ao verão, a gente entra no período mais chuvoso no Sudeste, né? O El Niño para o Sudeste ele não tem muito efeito, não tem muita atuação para não modifica tanto o clima como a gente sente aqui no sul do Brasil e no Nordeste do Brasil. Então, mas sempre nessas épocas de primavera e verão se espera assim um acréscimo, um retorno pelo menos das chuvas para o Sudeste. A gente já viu agora em São Paulo andou chovendo de forma mais intensa também. Agora a partir de outubro e até março é o período de atuação das ACAS, né, da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é um sistema bastante chuvoso, que traz bastante chuva para o Sudeste do Brasil. Então, eles estão apostando muito, então, na volta, né, na volta da atuação das ACAS agora nesse período, para o retorno das chuvas ali para o Sudeste do Brasil. Essas ACAS também, por vezes, até nos incomoda ali no norte de Santa Catarina, é um sistema bastante chuvoso, bastante instável, mas eles, com certeza, eles estão apostando, até eles falam, né, a partir da segunda quinzena de outubro, do retorno das chuvas, é associada à atuação desse sistema meteorológico. Bom, acho que essa pergunta vale para os dois dentro das suas respectivas áreas, mas as pessoas tentam achar culpados, né? E culpados geralmente não são o seu próprio umbigo, né? Ou os governantes, enfim, que têm a sua parcela de responsabilidade, mas nós, como seres humanos, costumamos questionar a nossa existência no planeta Terra. Então, se põe culpa, por exemplo, no aquecimento global. A gente viveu um período de alteração bastante significativa nessa primavera e inverno, onde as temperaturas não foram, né, tão baixas como de costume. Vocês podem achar alguns vilões, e claro, com uma ligação direta com, a gente já citou uma, né, com o ocupamento desorganizado de algumas partes do planeta. Existem outros vilões nessa questão, como aquecimento global, emissão de poluentes no ar, enfim? Bom, o aquecimento global, né, a gente pensa no total aquecimento do globo, né, mas a gente sempre tem que puxar para o local. O aquecimento global ele é resultado do aquecimento local. A gente desmatou, né, e botou concreto no lugar, então a gente tem ilhas de calor e vai se somando isso ao redor do globo, realmente a gente tende a elevar um pouco mais a temperatura.
E em meteorologia e na atmosfera, né, os combustíveis para a formação de tempestade é exatamente a umidade e calor. Então, aonde tu acrescenta um pouco mais de calor, eleva a temperatura, tu favorece a formação de tempestades mais intensas. Então, por isso que todos os estudos, ou a maioria dos estudos, né, apontam, então, que nessa condição aí de aquecimento global, mudanças climáticas, os extremos é que são acentuados. Então, quando se tem chuva, se tem muita chuva concentrada, então, uma tempestade mais intensa. Quando se tem um período de estiagem, as estiagens estão mais intensas, mais severas, estão mais prolongadas. Isso tudo resultado, então, dessas mudanças que a gente tem aí no clima. E se falando nesse ano em especial, que a gente está com o El Niño aí de intensidade, previsão de intensidade forte agora para novembro, dezembro, quando ele vai atingir seu pico máximo de intensidade, né? O El Niño, ele é um fenômeno que já existia já antes da gente falar em aquecimento global, então ele é um fenômeno de acoplamento lá das águas do Pacífico com a atmosfera, né? Mas, claro, numa situação de El Niño, ainda com uma atmosfera mais aquecida, a gente tem aí uma bomba relógio, né? Um potencial ainda mais elevado para a formação de chuva, para a formação de potencial. E Paulo, acrescenta também aí, eu me lembro de uma imagem que o Perdigão me mostrou de Alvorada, a ponte, tem uma ponte sobre... Isso, a ponte sobre o arroio... Agora não vou me lembrar o nome do arroio. Mas enfim, arroio Feijó. Isso. Que é o finalzinho do Rio Gravataí, na verdade. Sim. Porque o que acontece? O Rio Gravataí, ele vem lá de Glorinha, né, de Santo Antônio da Patrulha. Então, os arrozeiros foram desviando o curso dele, né, com diferentes canais. E o que acontece? Chega lá, e alagamentos, por exemplo, em algumas zonas, como, por exemplo, lá no bairro Americana, onde meus pais residem, a gente não tinha registro de alagamento nos últimos... A não ser nos últimos 4 anos, por exemplo. E minha avó, por exemplo, mora lá há 45 anos, quando a Alvorada não era Alvorada. Tem alguma coisa errada aí, não é, Paulo? Não, e o que me chamou a atenção na imagem, é isso que eu vou perguntar para o Paulo, é mais uma vez a mão do homem no sentido do acúmulo de lixo. Então, uma das imagens mostrava um acúmulo muito grande de lixo. Então, tem El Niño, bolsas de calor com tempestades fortes e ainda a gente contribui jogando lixo na rua, vai acumular na boca do bueiro. Tudo isso também se leva em consideração na hora de pensar de uma enchente. Né? Toneladas de lixo, né, Paulo? Sim, a previsão ou os números nos dizem que cada um, né, nós, cada um no Brasil, produz em torno, né, de 1 quilo de resíduo sólido por dia. Né? Nós somos 204, 205 milhões, então esse aí, né, os telespectadores aí fazer essa conta aí de qual é o volume de resíduo que nós produzimos. Bom, Perdigão, acho que tu colocou um ponto importante, né? E a gente não pode... Eu fui presidente do Comitê Gravataí do Rio Gravataí por 5 anos, né? E aí tu colocas, os arrozeiros fizeram um desvio do rio. Canais. Não, isso iniciou, né, na década de 70 com a política do Provárzea. Era a política do governo federal, qual é a política? Drenar os banhados, né, para ter mais terras para produção, e no caso a bacia aqui, né, a matriz econômica da bacia é a produção de arroz. Tanto é que do volume total de água retirada do Rio Gravataí para consumo humano, industrial e da agricultura, 96% é para a agricultura. Então, é um volume bastante grande. 96%? 96% da água retirada do Rio Gravataí, né? De todos é para a irrigação do arroz. Para a irrigação, mesmo. Então, né, o canal, se fez um grande canal, isso era uma política do governo da época, e o banhado funciona como uma esponja, onde no momento que chove, a esponja, e aí quando, né, absorve a água, sim, quando tu drena, e aí a gente faz um exercício, né, junto com os telespectadores, de fazer um corte numa esponja, né? A água vai drenar. Então, como tem esse canal no meio do banhado, e se não chover durante 20 dias, né, e o rio está cheio, ele vai diminuir o seu volume. Tanto é que se tem um conflito no verão, né, entre agricultura, porque no verão entre novembro e fevereiro é onde é maior consumo de água no rio, e aí tem o consumo para o consumo humano, as companhias de saneamento, no caso a Corsã, retira a água, né? Então, mas desde 2005, 2006, nós tivemos um grande evento, que foi uma seca, né? Aí se tem um acordo entre
mediado pelo Comitê de Bacia do Rio Gravataí entre agricultura e saneamento. Resolvido o problema, tranquilo. Bom, a questão do resíduo ela é complicada no momento que nós falamos lá em alagamentos, principalmente nas cidades, né? E aí as pessoas têm que se conscientizar que, né, o serviço de infraestrutura das cidades também tem que corresponder à expectativa do cidadão. Se diz que vai passar o caminhão de manhã, né, que é das 7 às 9, o caminhão tem que passar das 7 às 9, claro. Porque as pessoas também têm que se organizarem. Aí o que acontece muitas vezes? Dá problema, né? Não passa e aí, né, o dia a dia nós é consumirmos, né, e descartar os resíduos e acaba jogando, né, ou colocando na frente, aí o cachorro rasga o saco, né, vem o reciclador passa e retira o que é melhor e o resto deixa com o saco aberto. Então tem N problemas nessa cadeia e que a gente deve, né, melhorar tanto, né, se tem coleta seletiva, e aí entra na questão da coleta seletiva, nós temos que encaminhar os nossos resíduos para a coleta seletiva, porque lá tem pessoas que sobrevivem disso, né? São recicladores e têm uma importância fundamental em todo o contexto da cadeia. Então tem a questão dos resíduos, tem as questões das obras, né, as pessoas utilizando as margens dos rios, o desmatamento, porque no momento que nós desmatamos, né, a água não é retida. Então, ela aumenta a sua velocidade para chegar num rio, num córrego. No momento que chega mais água com a velocidade, né, um pouco maior, há um acúmulo dessa água nas margens dos rios. E isso ajuda também a transbordar, e aí acaba as pessoas perdendo todo o seu, né, os seus bens e todo o problema causado, doença. Né? Nós não podemos nos esquecer que enchentes também geram doenças. O nosso sistema hospitalar está sobrecarregado, então são mais pessoas que acabam chegando. Né? A questão da dengue é uma questão problemática também, né, com as chuvas. Né? Resíduo, chuvas, dengue, né, mosquito, dengue, pessoas infectadas que também acabam indo na rede pública. Bom, os desdobramentos e os problemas são muito grandes, mas acho que o Paulo já nos deu uma bela dica. A curto, médio e longo prazo, por exemplo, curto prazo, a gente pode tratar melhor dos nossos resíduos, né? No médio prazo, as prefeituras precisam estudar melhor, né, o planejamento das suas cidades em ações preventivas e não só depois, né, paliativas. E a longo prazo, o Brasil inteiro se reestruturar para poder, né, acomodar corretamente a sua população. Agora, para a gente encerrar, já agradecendo a disponibilidade dos dois, eu sei que a Francine veio de Santa Catarina, né, e eu fico muito feliz em recebê-la, já de tão distante, poder nos atender aqui. Já agradeço de antemão aos dois. A gente fecha com o prognóstico, então, para esse final de ano, para as pessoas não só se conscientizarem, como o Paulo disse, os governantes também, mas se prepararem. Vamos ter muitas chuvas ainda até o final do ano? A previsão que a gente tenha, né, o volume de chuva aumentado e os eventos extremos também, a frequência deles também aumentada agora nesses próximos meses, né? Em especial, os estudos apontam o mês de novembro como sendo aí o mais crítico dos meses de primavera. Isso não quer dizer que o outono não possa incomodar também, ser, claro. Né? Mas os estudos apontam que a maior correlação que se tem com um aumento dos eventos extremos é com o mês de novembro. E só né, complementando, assim, eu sou responsável por um sistema de alerta de um município de Santa Catarina, né? Nós, lá em março, quando a gente apontou os primeiros indícios que teríamos uma primavera com influência do El Niño, sabendo que a primavera já tem os volumes aumentados de chuva, né? A gente já começou um processo de preparação do município para essas chuvas, né? Então, eles começaram a desassorear rio, eles fizeram limpezas de bueiro, eles começaram a conscientizar as pessoas com relação à questão do lixo também, né? Claro, lá também a gente encontra sofá, geladeira, fogão nos rios, né? Claro.
tudo isso começou a ser explicado para a população, que pode aumentar o impacto das chuvas e das cheias para eles próprios, né? Então, foi isso que se conseguiu fazer, porque todo, né, que o Paulo estava comentando, a questão de tirar as pessoas das áreas de risco é uma coisa que ela vai levar mais tempo, e de imediato o que deu para fazer foi isso, né? Se preparar para essas chuvas, então se desassoreou os ribeirões lá, o rio, se fez todo um trabalho de desassoreamento e também dessa preparação, e também de fazer as pessoas tomarem o seu papel como cidadão, né? Então, assim, tá, moro em área de risco, eu posso ser atingido caso venha a chover. O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir, né? Para quem eu tenho que procurar socorro? É isso que as pessoas têm que entender. Não é esperar começar a subir a água ou a previsão. Hoje a gente consegue dar uma previsão aí com uma antecedência de 72, 48 horas. É um período até razoável, né, para uma condição de chuva extrema. Mas assim, não esperar esse período, já saber qual é o abrigo mais próximo, para onde é que eu vou ter que me deslocar, quem é que vai me ajudar a tirar os meus móveis. Não dá para ficar esperando, né, o Estado vir tirar seus móveis de casa. Então já começa a se antecipar, sabendo que mora numa área dessas, né, já saber como agir no caso das chuvas realmente se confirmarem e virem a atingir. Bom, perfeito. A gente cansa de falar aqui, né, Perdigão? É verdade. Mas acho que hoje você de casa teve a opinião de 2 especialistas e sabe agora o que tem que fazer, né, o seu papel diário na prevenção de qualquer catástrofe como essa ligada, né, às grandes chuvas que ainda teremos. O aviso já foi dado, já está dado. Bom, quero agradecer mais uma vez o Paulo Robson Samuel, que é diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, seja sempre bem-vindo, e também Paulo. a Francine Sacco, que é meteorologista da Skitter Soluções, seja bem-vinda também, tá bom? Obrigado, gente.